Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nesse início de semana, quero trazer aqui uma porção da palavra que se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Pergunto, pois, será Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Assim, pois, também agora, esse é o versículo 5, tá? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Amém. Que Deus, me dê discernimento para trazer aqui uma introdução acerca dessa palavra, ao qual o apóstolo Paulo estava ali, fazendo uma pergunta ao povo. Se Deus tinha rejeitado o povo de Israel pela sua desobediência, por ter rejeitado o Messias quando Jesus veio para salvar o povo. E a resposta é que Deus não rejeita aqueles que o aceitam. Ou seja, Deus ele não condena não veio para condenar o seu povo, ele veio para salvar através da vida de Jesus, mas muitos o rejeitaram. Então, aqui eu venho a trazer a vocês a refletir sobre as pessoas que estão aí se perguntando: Deus me rejeitou porque eu orei tanto pelo meu ente querido quando ele estava ali passando por uma enfermidade e Deus não ouviu minha oração, rejeitou minha oração e o meu ente querido partiu. Mas Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Muitas das vezes, Deus permite que temos uma perda familiar para que essa pessoa não perca a sua salvação. Porque a pergunta que eu faço é: se Deus falasse contigo que ia te levar, que ia te buscar, fazer você encerrar a sua passagem aqui na terra, porque você já estaria salvo, o que você pensaria? Você ficaria preso a esse mundo aqui, pediria a Deus para que não te levasse, ou você aceitaria que chegou o final da sua história aqui na terra, essa pergunta aí é uma pergunta que faz a gente refletir, porque nós, como cristãos que buscam a salvação, quando chegar o teu momento ali, que Deus vier te alertar, o que você vai fazer? Você vai dobrar seu joelho, agradecer a Deus, entregar o seu espírito a Ele, ou você vai pedir a Deus para que não leve? Porque se chegou a sua salvação, chegou o seu dia, e você pedir mais dias, mais anos acrescentados aqui na terra, você pode vir a cometer pecados e perder a sua salvação e ser condenado, porque Deus ele é justo. Ele salva aqueles que perseveram na fé pela graça e condena aqueles que insistem em viver no pecado. Então, que essa mensagem aqui venha nos fazer refletir, que muitos viram as costas para Deus. Tem muitas pessoas que viviam ali, na igreja, orando, com fé, buscando, mas na primeira tribulação, ela vira as costas e acha que Deus o abandonou, porque ou perdeu um filho, ou perdeu um marido, ou perdeu uma esposa. Mas se sua esposa, seu filho partiu e você crê que ele foi salvo, por mais que seja dolorido, uma perda, temos que dar glória a Deus por isso e entregar, entregar a alma ali para Deus. A palavra vai dizer lá, em Gênesis, quando Deus pediu o filho da promessa a Abraão, que Abraão o oferecesse em holocausto. Abraão foi obediente, colocou o filho dele em holocausto, ofereceu a Deus. E quando ele foi concretizar, e ali
tirar a vida do seu filho ofertando para Deus, Deus falou: não, Abraão, não faça nada ao menino, porque você se demonstrou obediente e mostrou que você ama mais a Deus acima de tudo. É porque Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que se ele ofertasse o filho de Deus, Deus poderia ressuscitá-lo e trazê-lo de volta à vida. E mostrou também que tinha um amor a Deus acima de todas as coisas, inclusive do seu filho amado. Assim como Deus fez com Jesus, que ele entregou Jesus, o seu filho, o único filho, por amor a nós. Então, quando passamos aí por um momento adverso, um momento difícil, ore a Deus, pede a Ele uma resposta, porque às vezes Deus está tirando seu filho para que seu filho, ou sei lá, seu marido, quem quer que seja, se é seu parente, seu ente querido, para que ele não perca a salvação. Porque, pare para pensar, vamos fazer uma analogia. Se seu filho aí, ou quem quer que seja, seu marido, tivesse, por exemplo, no mundo do tráfico de drogas, né? E ele fosse pego pela polícia, você preferia que seu filho fosse preso pelos policiais, ou que os policiais livrassem ele ali através de um acordo, e o seu filho voltasse para o tráfico e o tráfico matasse ele, achando que, como ele foi pego pela polícia e foi solto, achou que ele estava ali, caguetando? Você preferia que ele fosse preso ou que ele fosse morto? Então essa é a escolha. Você prefere que teu filho seja preso ou que seja morto? Você prefere que seu filho seja salvo ou seja condenado? Então essa é a reflexão. Às vezes acontecem aí, fatalidades, porque Deus ele quer que todos nós sejamos salvos, né? Então, se eu vi um testemunho de uma mulher que o filho dela, pregava a palavra, falava, e um belo dia ele disse: mãe, Deus está me chamando, está chegando o meu momento. E a mãe: para de bobeira, filho, achando que o filho estava brincando. O filho saiu de moto, teve um acidente e morreu. Quando a mãe foi ver o filho dela, não acreditava, porque o filho dela era tão bom, o filho dela pregava a palavra, era um menino abençoado. Quando ela: não, Deus, eu não aceito isso, eu vou botar a mão nele, vou orar, o Senhor vai ressuscitar, porque meu filho, ele prega a palavra, ele precisa pregar a palavra para demais pessoas. Quando ela foi botar a mão no peito do filho dela, pro filho dela ressuscitar, Deus falou: não foi isso que eu falei com você, oferta ele para mim. E a mãe ali sentiu um temor no coração e fez uma oração ofertando o filho dela para Deus. Ou seja, o filho dela já tinha cumprido o papel dele aqui na terra. E Deus o chamou porque Deus queria ao lado dele, porque ele já estava salvo. Não tinha mais o que ele fazer aqui na terra. E a mãe dele entendeu isso. E é muito difícil, você oferecer um filho amado seu, para Deus, porque é um filho, é algo que saiu do teu ventre, mãe, ou então até pai. Mas é isso que buscamos aqui na terra, nossa salvação. Ninguém vai ficar aqui para semente. Todo dia, todo mundo vai morrer um dia. Mas que o dia que chegar o nosso momento, que sejamos aí na presença de Deus para que estejamos salvos e não condenados, tá? Então não murmure não quando acontecer uma fatalidade. Ore a Deus, busca a Deus quando se pode achar. E também ore pelos seus filhos que muitas das vezes estão aliciados pelo mundo aí. Ore para que seus filhos, porque a oração de uma mãe tem muito poder, tá? E de um pai também. De quem quer que seja, de uma filha. A oração de um justo tem muito poder. Então que venhamos refletir nessa mensagem aí, nessa palavra, que aqui a mensagem de Deus diz que por mais que o povo rejeitou a Deus, tinha ali um remanescente, que no caso era Paulo, porque as promessas de Deus ainda estavam de pé. Porque se não tivesse, que sentido faria? Paulo estava ali pregando a palavra, e Deus tivesse rejeitado ele não estaria por que tá pregando ali. Então sempre vai ter um, no meio de uma multidão que esteja rejeitando Deus, vai ter um que vai tá ali ainda, acreditando que as palavras, as promessas de Deus serão cumpridas e vão ser cumpridas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
acredite, tenha fé, né? Por mais que passamos aí por tribulação, por tempestade, lá na frente Deus vai fazer que haja uma calmaria, né? E que os propósitos dele você vai entender lá na frente. Tenha fé, acredite que Deus é maravilhoso. A gente não entende as coisas e os propósitos de Deus no momento ali, quando a gente está passando por uma necessidade financeira ou uma dificuldade no casamento ou até mesmo no trabalho, mas Deus, ele sabe de tudo, ele vê lá na frente. Então às vezes quando você também aí está prestes a perder um trabalho, fica desesperado, mas às vezes Deus está te tirando de algo que ele te colocou para te colocar em algo melhor. Então fique com essa mensagem aí, que Deus abençoe, tá? E até a próxima. Se puder, curta, comenta e compartilha aí para outras pessoas, né, que estejam necessitadas de ouvir uma palavra de Deus, que possam também desfrutar dessa mensagem. Fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.